Oi, crianças, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma história aqui na sexta para contar para vocês. A nossa história de hoje está registrada aqui na Bíblia, que você já sabe é o nosso livro preferido. Está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 41, lá para o finalzinho do capítulo, a partir do versículo 41. Gênesis 41, 41. Capítulo 41, versículo 41. E eu estou contando para vocês, nestes domingos, nessa série de domingos, a história de José. José, que era filho de Jacó, um dos filhos, que era filho de Isaac, o outro filho tinha também o Esaú, que era filho de Abraão. E como Deus usou essa família para começar a história do seu povo, um povo especial, um povo chamado para ser o seu povo preferencial. Então nós estamos estudando a história de José e nós vimos que a vida de José não foi fácil. Ele foi vendido por os seus irmãos como escravo e ele foi parar lá na casa do Potifar e lá também ele foi vítima de uma tremenda injustiça por parte da mulher de Potifar e acabou na prisão. Isso mesmo, você se lembra. Nós vimos que Deus deu a José o dom de interpretar sonhos e que por conta disso ele acabou interpretando sonhos das pessoas que estavam lá na prisão e através desta notícia, quando o faraó teve um sonho, o José foi chamado para interpretar o sonho do faraó. Lembram? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, gordinhas e 7 espigas magrinhas, que indicavam primeiro um tempo de fartura e depois um tempo de fome. Pois é. Na história de hoje, nós vamos ver que o faraó, quando teve a interpretação do sonho feita por José e descobriu o que ia acontecer no Egito, que teria muita fartura e depois muita fome, ele resolveu nomear José para ser o governador do Egito e fazer um depósito, guardar alimentos para quando a fome chegasse, uma ideia do próprio José, inspirada por Deus. E assim, Faraó nomeou José governador do Egito, colocou um anel no dedo de José e fez José desfilar em carruagem pelo Egito e deu a José todo o poder no Egito. Ele estava abaixo apenas do faraó. E tem mais, sabe o que aconteceu? Ele deu uma noiva para José. A noiva se chamava Azenate e mudou o nome de José para Zafenate Paneia. Então ele disse, você não vai mais se chamar José, vou dar um nome egípcio para você. Então deu a ele o nome de Zafenate Paneia e ele se casou com a Azenate, que era filha do sacerdote Potífera. E então José começou a sua família. Essa é outra história, mas já vou dar aqui uma diquinha para vocês. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou este casal com dois filhos, Manassés e Efraim. Mas isso é outra história. Vamos deixar a Zenate lá em casa, cuidando das crianças, e vamos seguir a nossa história de hoje. A Bíblia nos conta que assim que Faraó nomeou José como governador, José começou a viajar pelo Egito. E ele percorreu todo o Egito, conhecendo as cidades, conhecendo os lugares, e ele ordenou que se construíssem depósitos nas cidades, grandes depósitos. E José começou a guardar, a armazenar a comida excedente, a comida que estava sobrando, porque o Egito produziu muita comida nestes primeiros 7 anos, conforme o sonho que José havia interpretado do rei. Era muita comida, muita comida. Então José mandou que se construíssem os depósitos e os depósitos começaram a se encher de alimentos. Então, de tudo que sobrava, depois que as populações já haviam sido alimentadas, era trazido para aqueles depósitos e era guardado ali. Era estocado ali, porque, conforme o sonho, havia de chegar o tempo da fome.
e a comida foi sendo guardada. E era muita comida. No começo, José foi anotando tudo o que sobrava, mas era tanta comida, que do meio para o fim, o José não conseguia mais nem fazer a conta de tanta comida que havia sendo estocada ali nos depósitos para o período da fome. Em cada cidade grande havia um depósito e todos os depósitos estavam lotados de comida, abastecidos, muito cheios, muito cheios. E aquela comida ficou toda guardada, armazenada durante os 7 anos. É claro, não eram tomates, né? Eram comidas que não se estragavam, grãos, trigo, coisas que podiam ser armazenadas. E essas coisas ficaram guardadas ali. E quando terminou os 7 anos de fartura e a terra deixou de produzir em abundância e começou a chegar o tempo da fome, o Egito tinha em suas cidades muitos depósitos lotadinhos de comida e eles começaram a vender a comida, tanto para os egípcios como para pessoas de fora, de longe, que vinham de longe comprar comida no Egito, porque a fome que veio naquela época, naqueles 7 anos de escassez, ela não veio só sobre o Egito, ela veio sobre todas as cidades ali em volta. Então aquelas pessoas dos outros lugares em volta do Egito também tinham fome e ouviram falar que no Egito havia comida. E eles começaram a viajar de longe para vir ao Egito comprar comida das mãos de quem? Das mãos de José, o governador. Olha que história linda. Sabe, crianças? Olha bem, que história fantástica. Deus mudou a história do Egito, de um país, por causa de um homem, José, um homem fiel a Deus, um homem que passou por lutas e dificuldades, foi vendido como escravo, foi vítima de difamação e injustiça, foi preso, ficou um tempão preso, maltratado. Ah, que dureza, né? Mas mesmo assim, José permaneceu fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo quando vem lutas e dificuldades. Mesmo que pareça que você está sozinho, só sobrou você, vale a pena ser fiel a Deus e continuar agindo corretamente em qualquer situação, porque Deus tem poder para mudar a história de uma pessoa, de muitas pessoas, de um país. Deus tem poder de mudar qualquer situação. Olha que coisa linda! Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque Ele é poderoso. E olha, se você e sua família estiverem passando por alguma dificuldade, se as coisas estiverem muito difíceis para você, se vocês estiverem passando por lutas, por provas, por situações complicadas, lembrem de Deus. Lembrem de Deus. Deus ouve as orações. Deus é fiel aos que são fiéis e Deus pode mudar o destino de qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer grupo de pessoas, de indivíduos que se aproximam dele, que reconhecem o poder que ele tem e que são fiéis. Olha que lindo! Vamos orar? Feche seu olho aí e ore comigo aqui. Deus, nós agradecemos por essa história. Agradecemos por ver o teu poder atuando na vida de José. Agradecemos por saber e aprender que o Senhor tem poder para mudar qualquer situação de uma pessoa, de uma família, de uma cidade ou até de um país inteiro, como o Senhor fez com o Egito. Ó Deus, abençoa as crianças que estão ouvindo a história, abençoa suas famílias. E se eles estiverem passando por lutas, por dificuldades, por situações difíceis de resolver, que eles possam se lembrar do Senhor e que o Senhor possa ouvir as orações, interferir nas situações e abençoar a vida dos nossos ouvintes. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e porque o Senhor é soberano sobre este mundo e sobre as nossas vidas. Nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, o José vai ficando governador no Egito e o Egito vai ficando como? Com os seus depósitos cheios de comida, porque Deus usou José
para providenciar a comida que haveria de faltar nos anos de fome. Beijo!